Galera, muito boa tarde. Já conosco ao vivo para a entrevista coletiva o técnico Glauber Ramos. A sequência está aí no chat, tá? 2 perguntas para cada, ao vivo também no YouTube. A gente agradece aí o amigo internauta, torcedor do Goiás, acompanhando no canal oficial do clube. São 2 perguntas para cada. Tandara Reis, do Sistema Sagres de Comunicação, abre a entrevista coletiva. Boa tarde, Tandara. Boa tarde, Fernando. Obrigada. Boa tarde também ao Glauber Ramos. Glauber, o Goiás trouxe alguns reforços e manteve jogadores da última temporada. Eu queria que você fizesse uma avaliação da montagem do elenco até aqui para 2022. Bom, boa tarde, Tandara. Está dentro do planejado, né? O que a diretoria planejou. Então, as contratações que chegaram são atletas que já incorporaram bem ao elenco, já incorporaram bem a maneira de nós trabalharmos. Então, estão treinando forte, estão treinando bem, estão aproveitando essa pré-temporada que fazia tempo que não existia no futebol brasileiro, né? Então, eles estão aproveitando bem. Acreditamos que teremos um pouquinho de dificuldade no início do campeonato, mas logo, logo eles estarão bem adaptados para a sequência da temporada. A diretoria do Goiás está no mercado em busca de um novo treinador. Queria que você dissesse como é que você encara essa situação, se isso afeta o seu trabalho de forma. Bom, não afeta o meu trabalho nem nenhum dos membros da comissão, porque nós sabemos no momento que nós fazemos parte da comissão permanente do clube, né? Então não tem nenhum tipo de vaidade. Nós estamos aguardando o treinador que quer que chegue, nós faremos o mesmo trabalho que nós fizemos com os outros, daremos total suporte para ele, apoiaremos a comissão que chegar, com os dados, com tudo que nós fizemos até agora, com o apoio de acordo com a necessidade deles, ajudar dentro de campo também, fora de campo, como nós sempre fizemos com as outras comissões. O mais importante é nós sabermos que no momento nós estamos à frente, precisamos fazer um bom trabalho para, se vier outra comissão, que vem já tenham trabalhado bem preparado, que os atletas já estejam bem condicionados para entenderem o modelo de jogo ou que a nova comissão, quando chegar, implantar aqui no clube. Ô Glauber, é Humberto Castro, PUC TV. Bom trabalho para você aí nessa temporada no Goiás. Copa São Paulo Juniores, Goiás foi uma decepção. Isso muda o seu planejamento em colocar entre os profissionais, jogadores da base? Vem menos gente da Copinha e você pede urgente mais contratações para suprir essa deficiência no elenco? Boa tarde, Humberto. Realmente não fomos tão bem na Copinha. Já passei por essa situação, né, de ser eliminado na primeira fase. É muito ruim, às vezes vai um planejamento todo por água abaixo. Alguns atletas realmente que nós teríamos intenção de trazer agora, realmente vão esperar um pouquinho mais. E nós vamos trabalhar melhor, preparar melhor esses atletas que estão lá na base, para que quando chegar aqui no profissional, possam nos oferecer um bom trabalho, fazer uma boa entrega. Que infelizmente no futebol acontece isso, às vezes os resultados mudam um pouquinho o planejamento. Foi o que aconteceu. Se a gente tivesse ido bem na Copinha, talvez alguns atletas já incorporariam direto aqui no profissional. Como os resultados não foram favoráveis, acontece isso. Vamos aguardar um novo momento para subir esses atletas aqui pelo profissional. A prova das suas dificuldades no atual elenco, Glauber, está no ataque. Você improvisa o Apodi de ponta direita. Por quê? Então, é uma coisa que eu costumo discutir com algumas pessoas, que a gente, para fazer alguns comentários, tem que ter uma certa propriedade, né? O Apodi não é um atleta que está sendo improvisado, porque é um atleta que consegue jogar na linha de trás, na linha da frente. É algo que acontece com vários atletas que têm essa característica. Né? O Apodi em 2019, ele fez o segundo turno todinho pelo CSA como atacante. Então, não foi criação do Glauber isso. Nós estudamos, conversamos com o atleta, assistimos jogos dele nessa equipe. Na Ponte Preta, ele fez 8 jogos jogando de atacante também, jogando inclusive pelo lado esquerdo. Foi por isso que, contra o Guarani, eu coloquei ele pelo lado esquerdo, no segundo tempo do jogo, quando conseguimos o acesso. Então, não é nada inventado, não é nada que a gente está tirando da cabeça, é algo que é conversado com o atleta e é algo que é estudado. Assim como tem outros atletas que fazem mais de uma função que nós já conhecemos, nós já estudamos, já observamos jogos em outras equipes
e na medida do possível vamos estar utilizando em várias posições. Então, assim, a diretoria está atenta a contratar mais atletas de frente, mas enquanto isso o Apodi pode jogar ali na frente, como pode jogar de lateral, como ele fez durante a carreira toda. Então não é nenhuma invenção, não chega a ser uma improvisação, chega a ser uma utilização de um atleta que consegue jogar em mais de uma posição. O Glauber, voltando um pouquinho lá na segunda pergunta da Tandara, que você é uma pessoa da confiança do Goiás, isso aí é inegável, né? Todos nós sabemos, porque sempre que é requisitado, você é solicitado e principalmente dá conta do recado, prova disso é que o Goiás subiu na sua mão. Mas o Goiás está em busca de um novo técnico, isso é fato, todo mundo sabe disso, mas você é quem vai iniciar, né, esse projeto 2022. O Goiás busca um técnico porque vê a necessidade de um treinador mais experiente. Mas você, avaliando você mesmo, você já se vê pronto para o mercado nacional, para comandar um time de Série A? Muito boa tarde, que prazer imenso falar contigo. Feliz 2022, aqui é o Rodrigo Alves da Rádio CBN. Rodrigo Alves, boa tarde. Obrigado pelas palavras, pelos elogios. E, de fato, eu tenho total apoio do seu Ailê, do presidente Paulo Rogério, do Arley, do Edminho. Sempre acreditaram no meu trabalho. E, como eu sempre falei em outras coletivas, eu precisava mostrar para a imprensa e para a torcida o final do meu trabalho, né? Porque no dia a dia, quem conhece sabe que o trabalho é bem executado, mas faltava resultados. Então, os resultados já vieram na Série A, quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar, eu juntamente com o Augusto. Então, nós fizemos um bom trabalho, infelizmente não conseguimos livrar do rebaixamento, mas nós fizemos um bom trabalho. Fizemos aquela transição no Goiano, né, com muitos atletas oriundos da base, outros atletas com problemas de contratos. Nós mantivemos o trabalho e agora tivemos o acesso, né? Tivemos à frente do acesso, mantivemos o trabalho dos dois treinadores que passaram, colocamos algo que a gente pensa sobre futebol e conseguimos o acesso. Eu me considero sim preparado, tanto é que eu estou há anos trabalhando nessa área, estou estudando, sempre estudei futebol, sou formado, estive com outros treinadores na minha formação agora na CBF, e a gente trocando ideia, a gente vê que não está distante de todo mundo. Só que nós sabemos a necessidade que para o clube, para dar uma satisfação para a imprensa, torcida, ou até para um projeto maior, trazer um treinador que venha que possa agregar no clube. A gente espera que o treinador que venha seja um treinador que agregue muito ao Goiás Esporte Clube, que nós possamos até aprender bastante e que nós possamos fazer que o Goiás fique lá em cima. A questão de estar preparado, eu me considero preparado, mas também sei da minha função atual. Hoje eu sou treinador da comissão permanente do clube. Então, em nenhum momento eu almejo sair para outra posição nesse momento. Nesse momento eu sou da comissão permanente, estarei apoiando qualquer comissão que chegar. Certo. E sobre o início do Goianão, na terça-feira o Goiás realizou o jogo treino e, aliás, até antes da pergunta, agradecendo, né, ao Fernando Lima, assessor, a diretoria, que permitiram, né, a nossa entrada, né, a entrada da imprensa para acompanhar, e a gente viu que na escalação inicial os 5 contratados começaram, né, o jogo contra o Santa Maria. Mas a gente sabe também que no momento o Goiás ainda está impossibilitado de registrar, né, esses contratados por conta daquela pendência com o Goianésia. A menos de uma semana da estreia do Goianão contra o Grêmio Anápolis, Glauber. Diante desse cenário, né, de não poder regularizar os contratados, você já tem na cabeça já uma outra equipe para poder estrear sem esses jogadores que foram contratados e foram utilizados no início do jogo treino de terça? Bom, a estreia eu posso até mudar, né? Eu posso entrar com outros atletas, mas não tem nada que impede, os atletas estarão aptos a jogar sim, não tem nenhum empecilho, já fui informado sobre isso, posso contar com qualquer um desses atletas. Talvez eu faça uma mudança, até porque nesse primeiro jogo treino eu queria dar foi mais como um trabalho de condição, né? Condicionamento físico para eles, um ritmo de jogo, e tem outros que nós já conhecemos. Então nós fizemos uma opção. Talvez a equipe que inicie seja bem diferente dessa do Santa Maria, mas não porque não pode registrar, porque todos estarão aptos para jogar sim a estreia do Goianão. Ô Glauber, e você já começou a responder, né, a minha pergunta em cima dessa resposta ao Rodrigo aí.
No jogo da terça-feira, o Diego não iniciou jogando. O Diego que fez uma baita Série B pelo Goiás. O polivalente Diego. São boas as chances do Diego estar na escalação titular do Goiás na estreia do Campeonato Goiano, Glauber. Aqui é o André Rodrigues, das Feras Esporte, da Bandeirantes. Feliz 2022 a você, a sua família, né? Mais uma vez, toda sorte a você, Glauber, aí no Goiás, nessa temporada. Obrigado pelas palavras. E sim, o Dieguinho provavelmente deve entrar jogando, sim. Até porque nós fizemos a opção de dar uma movimentação a mais para esses atletas que não estavam jogando, que chegaram agora para a gente conhecer um pouquinho e eles se conhecerem em campo. O Dieguinho, como você disse, é um jogador polivalente, é um jogador que joga mais de uma função. Então, ele tem grande chance de entrar jogando, sim. Já tinha sido conversado com os atletas, nós iríamos fazer essa movimentação. Alguns atletas nós não utilizamos. Tem atleta que jogou, que talvez não entre jogando, foi algo mais como um jogo-treino. Então, para a gente conhecer os atletas, não tem nada a ver com a equipe que vai entrar jogando, mas foi para uma movimentação. E o Dieguinho, como você disse, é um atleta que tem condições de jogar mais de uma função, então provavelmente ele estará escalado, será titular nesse jogo de estreia. Sabe a hora que vai começar a coletiva? O Glauber, e dando sequência contigo aqui, pela sua cabeça de fato, para o dia 26, você vai com força máxima para a estreia, ou de fato você tem intenção de repente poupar, segurar um pouco alguns atletas que jogaram muito no ano passado? Dá um exemplo aqui, o Elvis, por exemplo, o Nicolas. Ou você vai com força máxima para a estreia? Bom, eu vou com a força máxima que os atletas estiverem preparados para esse jogo, né? A força máxima não vai ter muito a ver com o que foi o ano passado, mas sim com a condição de agora. Porque tiveram tempo para descansar, tiveram tempo para recuperar bem as energias. Então, nós vamos estudar bem, conversar com o restante da comissão técnica. Aqueles atletas que estiverem aptos para jogar estarão em campo, será a nossa força máxima no momento. Então, eu não posso estar pensando por nomes, eu vou ter que pensar, fazer uma formação e ver quem está apto para esse jogo. Quem estiver apto vai estar jogando e provavelmente alguns atletas vão iniciar no primeiro jogo do Goianão, segundo jogo já provavelmente deve ser outros atletas, e assim pelo menos na primeira, segunda, talvez até a quarta rodada, devemos fazer esse rodízio até ficar com uma equipe já meio que definida para o restante do Goianão. Boa tarde, Glauber, aqui é o João Paulo do Jornal Popular. Na atividade contra o Santa Maria, no segundo tempo ali, você utilizou alguns jogadores que estiveram com você nos momentos mais difíceis, vamos dizer assim, né? Naquela época que o Goiás precisou muito da garotada. O Henrique, o Natan, o Daniel de Pauli, esses jogadores, entre outros. Você vai dar muitas oportunidades para esses jogadores no Goianão também? Como que você pensa em utilizá-los? Bom, o Natan não chegou a jogar porque o Natan ainda está em recuperação da lesão, né? Utilizei o Henrique, o Daniel, o Miguel Figueira e o Índio, né? Utilizei esses atletas e sim, de acordo com a necessidade, nós vamos utilizar. São atletas que têm potencial, atletas que estão no clube, são formados aqui no clube e de acordo com a necessidade nós estaremos utilizando sim, né? Até nesse momento que ainda estamos contratando, nesse momento que ainda o Goiás está indo no mercado para contratar alguns atletas, eles serão utilizados em vários jogos sim. Falando sobre contratações, mercado, a diretoria sempre fala que quando vai avaliar nomes, né, sempre te pede opiniões e tal, mesmo quando você estava na função de auxiliar técnico. Como que foi isso, né, esse trabalho nessa remontagem de elenco, e se a diretoria também te pediu a opinião sobre o Pedro Raul, que deve chegar aí como o próximo reforço do Goiás? Bom, vou responder pelo Pedro Raul. Eu conversei com o presidente Paulo Rogério no Campeonato Brasileiro da Série A ainda sobre o Pedro Raul. Nós estávamos conversando sobre alguns atacantes. Um dos nomes que na conversa nós citamos foi o Pedro Raul, mas na época ele falou que só daria para trazer se nós estivéssemos na Série A. Então, alguns atletas, eu tenho liberdade para conversar com o Arley sobre alguns atletas, a gente indica alguns atletas também, sabemos que não é fácil. O mercado realmente está muito inflacionado, muitos atletas aí
meio que fazendo leilão, né, para ver para qual equipe vai. Então nós estamos aguardando. Sobre o Pedro Raul, teve uma conversa um tempo atrás com o presidente, sim, nós conversamos, e chegando vai ser um atleta que vai nos ajudar muito. E tem outros atletas que devem chegar, eu acredito que a torcida pode ficar tranquila, que no momento certo vão chegar atletas aí que vão reforçar a nossa equipe, e teremos um 2022 muito bom, muito produtivo, o Goiás no lugar onde deve estar, que é entre os primeiros do brasileiro. Nós acreditamos sim nisso, acreditamos na diretoria, acreditamos nos esforços que eles estão fazendo, e vão chegar atletas assim, em breve que vão nos ajudar muito nesse ano. Valeu, pessoal. Fim da entrevista coletiva. Obrigado. Desculpe aí pelo probleminha técnico no começo da entrevista, que a gente teve que refazer. Um abraço a todos. Bom fim de semana. Próxima entrevista fica agendada aí para terça-feira, entrevista pré-jogo para a estreia do Goiás no Campeonato Goiano contra o Grêmio lá em Anápolis. Obrigado também ao amigo internauta que acompanhou ao vivo no canal oficial do Goiás no YouTube. Um abraço a todos e um bom fim de semana.